Oi pessoal, bem-vindos a mais um Sabedoria de Mestre. Bom, o programa da semana passada teve uma repercussão tão grande que resolvemos trazer ele de volta, o artista plástico Glauco Moraes. De novo, né, Glauco? Pois é, novamente, mas é um prazer estar aqui. Glauco, vamos então à primeira pergunta. Vamos começar falando desse diário secreto, que parece que faz parte da tua vida, né? Porque todo mundo fala, comenta. No Google a gente vê, tem muita coisa falando desse dialeto que tu criou. Como foi isso? Me fala. Realmente é bem famoso mesmo, é uma longa história. Mas foi o seguinte, quando eu tinha 12 anos, eu escrevia todos os dias, falando sobre o meu dia, logicamente. E meu pai, ele pegava esses livros que eu escrevia e lia, escondido. Gente do céu! E eu ficava muito pé da vida. Acabou que, para parar com essa história, eu comecei a inventar palavras, coisas de criança mesmo, né? E fui inventando, e deu no que deu, o Diário Secreto. E por que o teu pai lia esses diários? Por que ele tinha essa mania? Bom, o papai era um cara, assim, muito inteligente. Ele sempre foi muito sério, aquele homem exemplo, sabe? Não bebia, não fumava. Olha. Era tudo muito metódico, muito organizado, extremamente organizado. Falava não sei quantos idiomas. Eu acho que era por esse fato dele falar vários idiomas e ter essa coisa com a escrita também. Até então eu não sabia por que ele lia. Hoje eu sei por quê. Ele faleceu tem 4 anos e ele deixou um baú. Olha, interessante. E dentro desse baú, eu abri, a gente desconfiava que ele escrevia diários também, mas ninguém tinha certeza. Resumindo, quando eu abri o baú, a minha mãe ficou bem espantada também, tinha 41 livros escritos desse tamanho. Nossa. Desde 1952 a 2016, ele deixou 64 anos de história escrita sem pular um dia. Então, ou seja, a coisa que eu tenho com o diário, a neura, era uma coisa quase genética. Eu puxei do meu pai. Ele escrevia todos os dias também, entendeu? Eu acho que é isso. E Glauco, esse processo das palavras, da criação desse dialeto, demorou quanto tempo para te criar essas 14 mil palavras que tu falou? Pois é, olha, decorar 14 mil palavras não é nada fácil, né? E é uma coisa de costume. Então, de 12 a 19 anos, demorou 7 anos, por quê? Eu ia criando, ia decorando, ia escrevendo, criar mais umas 2, mais 10, mais 100, ia, até chegar a 14 mil palavras. Olha, interessante. E eu fui assim, explorando mais depois desse tempo também. Então, hoje, no meu cotidiano, eu só escrevo nesse diário, nessa língua, né? Vamos falar que é só minha. Mas Glauco, realmente você decorou todas essas 14 mil palavras? Todas? Olha, quando eu falo isso, de eu ter decorado essas palavras, 14 mil, o povo acha que eu sou meio louco, assim, meio doido. Mas realmente eu decorei, mas não é que eu decorei, o exercício da prática fez eu decorar. Entendeu? É igual você ser ator e fazer uma peça de teatro durante 9 anos, 7 anos. Você vai saber ela de cor e salteado, então vira uma coisa robótica mesmo, automática. Então, no meu automático, eu já escrevo na minha própria língua, que eu inventei desde 12 anos. Glauco, e por que tu resolveu colocar essa língua na tua obra? Eu não queria apenas pintar, eu queria pintar e deixar algo a mais do que a pintura. Eu queria deixar algo registrado na minha obra. E eu achei que o dialeto seria perfeito, entendeu? Foi isso. Pessoal, mas realmente, né, a gente tem um quadro em casa que tem algo escrito que nós não conseguimos decifrar. Deve dar uma mega curiosidade mesmo, né? E Glauco, há quanto tempo então que a tua obra é escrita? A minha obra escrita, olha, desde 2002, então 2019 tem 17 anos. E realmente, desde 2002, não existe pintura minha sem ser escrita. Dá para perceber. Eu escrevi em todas. Isso causa até uma coisa engraçada, que tem muita gente que não compra porque não consegue entender o que está escrito. E eu realmente não revelo. Glauco, e a impressão minha ou no começo da tua carreira tu usava poucas cores nas suas obras? Não é que eu usava pouca cor, é que eu dava muita aula. Porque eu tenho uma escola de artes, Maison da Arte, há 20 anos. Inaugurei ela em 2000, 27 de outubro de 2000. Bom, então, como eu dava muita aula, eu tinha pouco tempo para pintar também.
Então, para não perder a prática da pintura, porque quando você dá muita aula, você exerce muito a sua criatividade. Ela fica muito exercitada, você chega em casa sem energia, criativa que eu estou falando. Né? Entendi. Então, eu usava muito o preto, o vermelho e o branco. Mas por quê? Para me preocupar só com a composição, com o enquadramento, com as cores, sem preocupar tanto com a cor. Por isso. Entendi. E por que a cor voltou a existir na tua obra, então? Então, eu voltei a usar a cor por dois motivos. Primeiro, porque eu diminui o número de aulas que eu dava, eu caí bastante para 1/4 de aulas que eu dava, e a crítica, na época, começou a falar que eu era um artista gráfico, não que eu seja contra ser artista gráfico. Mas eu não sou gráfico, né? A cor eu adoro, inclusive. Tanto que depois que eu voltei, eu fiz um excesso de cores. Aqui está uma prova atrás, olha. Foi para provar que a cor é uma coisa que eu gosto de usar e domino também. Porque nem todo mundo que gosta de cor domina. E isso foi bastante falado. Para não falar que eu era um artista gráfico. Eu sou realmente um artista que pinta e pinta com muitas cores ou não. Aí depende do que eu quiser. Pessoal, e voltou mesmo, né? Porque olha o nosso cenário aqui, olha. Aqui é uma série dele que ele fez sobre os signos. Glauco, no programa passado você falou que morou em vários estados. Desses estados que você morou, qual que você mais gostou? Nossa, morei em... Eu vou falar cidades, né? Goiânia, Brasília, Teresópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Gente do céu. Curitiba... Deve estar faltando uma outra, mas enfim, e BH. E o meu pai, ele mexia com minério, ele era formado, ele mexia com minério, com coisa de Minas, e ele era transferido todo ano. Às vezes ele era transferido 3 vezes por ano. E às vezes eu trocava de colégio 3 vezes no ano também. Você 3 imagina vezes por ano? uma pessoa trocar de colégio 3 vezes no ano? É bem complicado isso, né? Meu Deus. Então, ele era muito transferido e, logicamente, a família tinha que ir junto. Mas foi bom isso. E por que BH hoje, Glauco? Bom, o meu pai, quando ele aposentou, ele escolheu BH pelo clima. Porque aqui o clima é ótimo, né? Não é tão quente nem tão frio. E a mamãe também, ela concordou porque ela não gosta de cidade muito fria e nem muito quente. Então, BH, para isso, é perfeito, né? Assim, é bem equilibrado. Glauco, e se você tivesse que escolher outra cidade para morar no Brasil, seria qual? Pois é, antes de morar em BH, eu morava no Rio de Janeiro. Olha, interessante. Eu morei lá 4 anos no Rio. E eu amo o Rio de Janeiro. Eu amava o Rio de Janeiro. Isso nos anos 90, o Rio era maravilhoso. É ainda maravilhoso, né? É lindo o Rio de Janeiro. E quando eu vim para BH foi aquele baque, porque o mineiro é diferente do carioca. O carioca é mais aberto, né, solto. O mineiro é mais fechado a priori, depois ele se abre. Mas, sem dúvida, seria o Rio de Janeiro, que hoje, a grande pena que eu acho é que o Rio está muito violento e você não se sente tão seguro no Rio de Janeiro. É uma pena, né? Mas eu amo o Rio de Janeiro. Para mim, ainda é a cidade maravilhosa. E dos países que você conheceu, qual que você moraria, Glauco? Olha, no mundo, eu já viajei bastante. Bom, Espanha, vou lembrar alguns, né? Argentina, Espanha, Turquia, Grécia, Hungria, Áustria, Itália, Bélgica, Alemanha, Rússia. Nossa! Enfim, tem alguns ainda que eu não vou lembrar. Mas olha, essa pergunta é difícil porque eu realmente adoro o Brasil. Mas se fosse para escolher um país que eu tinha um preconceito enorme, que é Portugal. Quando eu fui lá em Lisboa, eu amei Portugal, até pelo fato da língua, não ter essa dificuldade da língua. Que já dá uma... E a segurança de Portugal, né? E de Lisboa. Eu amo Lisboa, acho o máximo Lisboa. Tirando Portugal, eu moraria também em Florença, na Itália. Acho que são os dois que eu moraria. Glauco, infelizmente o nosso tempo acabou. Que pena, né, pessoal? Porque realmente o papo está muito gostoso. Mas realmente eu espero que tu volte, porque pelo que eu estou vendo tem bastante assunto, né? A gente tem muita coisa em comum mesmo, né? Impressionante. Não, eu falei no programa passado, né? Realmente a gente tem muito em comum, muito. Pessoal, então até a próxima com mais um Sabedoria de Mestre.